A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Como é bom estar falando com vocês nesta manhã de segunda-feira. Espero que todos estejam bem, na mais perfeita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E passando aqui nesta manhã, irmãos, para deixar mais uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Lembrando aos queridos que são inscritos no canal e aqueles que terão acesso a essa mensagem, que o nosso objetivo aqui, meus amados, é trazer todos os dias pela manhã ou durante o dia uma reflexão a respeito da palavra de Deus para o fortalecimento e o nosso crescimento diante do Senhor Jesus. Peço a você que é inscrito, que ative o sininho de notificações para que todas as manhãs você possa estar contemplando as nossas reflexões e que o Senhor possa estar falando ao teu coração através delas. Em o nome de Jesus. Desta feita, meus amados, a reflexão que estaremos trazendo está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, que diz assim: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Observe, meus irmãos, que quando Paulo ele direciona esta palavra aos irmãos em Roma, ele não está falando de uma figura de linguagem. Ele não está falando de uma alegoria. Quando Paulo está dizendo aos irmãos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando no seu significado literal. Ele está dizendo que realmente todas as situações, todas as circunstâncias, tudo aquilo que nos rodeia cooperam para o bem, para o nosso bem, ou para o bem daqueles que amam a Deus, independente se essas situações sejam boas ou sejam más. Paulo já está deixando subentendido aos irmãos a quem a carta foi proposta e para aqueles que teriam acesso a ela que existem diversas situações que nos rodeiam, diversas situações que se levantam, que aparecem na nossa vida. Sejam elas boas, sejam elas más, mas ele deixa bem claro que todas essas situações, meus irmãos, elas servem para o nosso crescimento e para o aperfeiçoamento da nossa fé. Ele já deixa bem entendido que a nossa vida não é só feita de rosas, de facilidades. Na verdade, meus irmãos, o Evangelho não é nada disso. Não existe esta palavra, esse Evangelho fácil de ser vivido, fácil de ser levado para a nossa vida. Na verdade, o Evangelho, ele traz consigo muitas dificuldades. Dificuldades essas que o homem vai ter que lidar por toda a sua vida, por toda a sua caminhada cristã. Aí me faz lembrar, meus irmãos, o que está escrito em Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo 23, onde diz que Jesus acalmou uma tempestade. Eles entram em um barco, Jesus e os seus discípulos, navegando pelo mar da Galileia, e de repente a Bíblia vai dizer que sobreveio ao barco que eles estavam uma grande tempestade. Mas Jesus estava dormindo, estava descansando no barco. E os discípulos começaram a se preocupar, porque o vento era muito forte, a tempestade estava quase naufragando aquela pequena embarcação. E os discípulos, se chegando até onde o mestre estava dormindo, disse para ele: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus, levantando do seu descanso,
repreende o vento, repreende a tempestade, e a Bíblia diz que tudo vira bonança. Às vezes nós pensamos, ficamos imaginando o porquê que nós, que servimos a Deus, passamos por tantas dificuldades. Essa passagem, meus irmãos, ela vai nos ensinar e irá nos informar o porquê das adversidades que se levantam à nossa volta. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, o discípulo de Jesus, estando com Jesus, andando com Jesus, estavam passando por uma dificuldade. Estavam passando por uma tempestade. Essa aqui é uma tempestade literal. Mas nós também podemos trazer esse texto para o contexto da nossa vida no dia a dia. Quantas tempestades nos se levantam, meus irmãos, contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa família. Mas o mais interessante que eu acho nessa passagem, meus irmãos, que quando Jesus acalma essa tempestade, é que os discípulos vão dizer: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Talvez essa seja uma das razões, meus irmãos, talvez não, essa com certeza é uma das razões pelas quais nos sobrevêm tantas dificuldades da nossa vida. Elas servem, meus irmãos, para o aprimoramento da nossa fé, para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Entenda que os discípulos já estavam andando com ele, mas parece dar-se a entender que eles ainda não tinham na sua mente uma formação real de quem realmente Jesus era. E às vezes, meus irmãos, as tempestades se levantam na nossa vida para que nós possamos também conhecer e reconhecer quem é Jesus nas nossas vidas, realmente. Então, meu amado, se porventura você está passando por alguma dificuldade na sua vida, no seu viver diário, fique firme. Prevaleça com Jesus Cristo, permaneça firme, que certamente Ele vai se levantar, irá repreender o vento, irá repreender a tempestade e você glorificará o seu nome. Você reconhecerá quem Jesus é e que Ele tem poder para repreender tudo aquilo que nos cerca e que às vezes nos causa espanto. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe nesta manhã. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.